Então vamos falar sobre colesterol hoje. As pessoas aprenderam a ter medo do colesterol. As pessoas aprenderam a demonizar o colesterol. Ai, o colesterol, que horrível. Só que o colesterol não é uma coisa ruim. Sem colesterol você morre. Sim. O que que acontece com o colesterol? O colesterol ele é uma forma de gordura do nosso organismo, mas ele é uma gordura importante, porque ele é estrutural do nosso organismo. O que que isso significa? Cada célula do seu corpo, cada uma das células do seu corpo, ela é feita de colesterol. A membrana da célula, ou seja, aquela camadinha que envolve a célula, né? Aquela película que fica em volta da célula, ela é feita de colesterol. Se você não tiver colesterol suficiente, você não regenera seus tecidos. Seu cérebro precisa de colesterol para funcionar. Sim, o seu cérebro precisa de colesterol para manter o bom funcionamento dele. O colesterol, ele é a base para você fazer vitamina D. Às vezes a pessoa tem uma vitamina D muito baixa, menos, mesmo tomando sol. Aí você fala assim, mas como é que pode ser tão baixa a vitamina D dela se ela trabalha no sol o dia inteiro? Devia produzir muita vitamina D. Mas quando você olha o exame de colesterol, está muito baixo. Não tem matéria-prima para fazer a vitamina D. Sem vitamina D, o organismo adoece. E sem colesterol, não tem vitamina D. Outra coisa, os hormônios sexuais, eles dependem do colesterol. Às vezes as mulheres ficam tão desesperadas na menopausa com um descontrole do colesterol que começam a tomar vários medicamentos. E esses medicamentos vão fazer o quê? Reduzir o colesterol drasticamente. E aí qual é o impacto sobre isso? Ela também não consegue produzir os hormônios. Piora a menopausa dela. Homens que entram no final da vida com impotência sexual, com outros problemas desse tipo, porque não tem testosterona, estão desanimados, estão cansados, estão com sono, estão dormindo durante o dia. Aí quando você vai ver o exame de colesterol, muito baixo. Porque aí não tem colesterol suficiente para produzir os hormônios sexuais. Então a gente tem muitas coisas no nosso organismo que dependem necessariamente do colesterol para acontecer. A gente não pode ficar sem colesterol. E a gente precisa parar de chamar o colesterol LDL de ruim e o HDL de bom. A gente precisa chamar eles de colesterol. E cada um tem sua importância e tem o seu nível. O LDL é aquele colesterol que sai do seu fígado e vai para todo o seu corpo para nutrir o seu corpo, para regenerar tecido, para o cérebro funcionar, para produzir vitamina D na pele, para produzir hormônio sexual. O LDL leva o colesterol. O HDL recolhe o colesterol que não foi utilizado e que está sendo oxidado pelo meio do caminho. Quando ele oxida, ele fica ruim. Imagina que o óleo vira graxa. Então tenta colocar essa ideia lúdica na sua cabeça, de que o óleo virou graxa. O LDL, ele leva um colesterol como se fosse um óleo novo. Quando é usado, quando não quando ele desperdiçado, ele se perde no caminho, ou foi em excesso e não está servindo, ele é oxidado por radicais livres dentro do seu sangue, dentro das suas artérias. E aí o que que acontece? Ele vira uma graxa. Tenta colocar essa ideia. O que que o HDL faz? Ele recolhe essa graxa e devolve lá no fígado. Por isso que eu quero um HDL um pouco mais alto e um LDL um pouco mais controlado, mas não quero muito baixo. Eu preciso que ele funcione. Isso é importante, que ele funcione, certo? Quando esse LDL fica pelo meio do caminho, meu HDL é muito baixo, meu LDL é muito alto. Vai sobrar muito colesterol pelo meio do caminho, vai ser oxidado, e aí o que que vai acontecer? Ele vai começar, essa graxa começa a se acumular nas paredes das artérias, formando placas de ateroma. Aí vem uma célula de defesa do meu organismo tentando tirar essa graxa da parede das minhas artérias. E aí, quando ela come, são os macrófagos, eles vão lá e comem aquela gordura toda, eles se enchem de gordura até virarem uma célula gigante, chamada de célula espumosa. Essa célula espumosa piora toda a situação porque ela começa a gerar inflamação. Meu organismo desesperado tentando arrumar as coisas, ele gera um processo inflamatório. E aí, nesse processo inflamatório, aí é que começa toda a tragédia da vida de quem tem arteriosclerose. Então, é importante a gente entender que eu quero o colesterol controlado, mas eu quero o colesterol num nível bom, eu não quero um nível ruim, quero um nível bom, nem muito alto, nem muito baixo, para que o meu organismo funcione adequadamente, certo? Então, essa é uma ideia, um conceito que a gente precisa ter do colesterol. Outra coisa importante sobre colesterol. Então, assim, eu não posso comer gordura, não posso comer gordura, não posso comer gordura. Verdade. Você não deve comer determinados tipos de gordura. Por exemplo, óleo refinado, soja, milho, girassol, algodão, canola. Não deve comer óleo refinado, porque esses óleos refinados, eles são tóxicos para o nosso organismo e eles aumentam essa produção de LDL e vão causar arteriosclerose. Você também não deve comer gordura extremamente saturada, por exemplo, frituras,
por exemplo, embutidos, por exemplo, hambúrguer, lanche, muito queijo e coisa e tal. Porque essa gordura extremamente saturada que está nesses alimentos, principalmente naqueles que são industrializados, eles vão aumentar o colesterol do nosso organismo. Agora, tem um detalhe. No meu organismo, no seu organismo, 20% do colesterol que você tem veio da sua alimentação. É essa gordura que você come do bacon, que você come das frituras, que você come do hamburgão que você comeu, que você come da linguiça, da salsicha, desculpe, da salsicha, da mortadela e coisa e tal, dos nuggets. Tudo isso veio como gordura para você, mas no final das contas, isso só representa 20% do colesterol que você tem. Os outros 80% aproximadamente foi o seu corpo que produziu. O seu próprio corpo produziu esse colesterol. Ué, Daniel, ele produziu com o quê? Com carboidrato. Carboidrato. Carboidrato simples, carboidrato ruim. Arroz branco, tapioca, pão de queijo, farinha de trigo, aí vem pão, bolo, biscoito, macarrão, lasanha, açúcar refinado, refrigerante, sorvete, doces, bolos, tortas, tudo isso traz carboidrato. O excesso de suco integral de fruta traz carboidrato. E esses carboidratos entram no nosso organismo e eles causam uma hiperglicemia, ou seja, um aumento do nível de açúcar no sangue. O meu organismo vai pegar, vai botar insulina para funcionar, colocar essa gordura em algum, desculpa, esse açúcar em algum lugar. Beleza, se não for diabético. Agora, e o excesso, que não coube em lugar nenhum? O que que o organismo faz? Faz duas coisas. Uma parte na verdade, faz uma coisa só. Ele vai jogar isso no fígado e vai começar a armazenar no fígado. Armazena, 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 armazena no fígado. O peso do nosso fígado pode ser 30% açúcar guardado. 30% do peso do seu fígado. Um terço do seu fígado pode ser açúcar guardado. Pensa sobre isso. Guardou, 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 guardou açúcar. Chegou um ponto que ele não aguenta mais açúcar. O que que ele faz agora? As células não aguentam mais açúcar, a insulina não dá mais conta. O fígado já guardou tudo que podia guardar, não está dando mais conta. O que que eu faço com tanto açúcar? O fígado entra numa estratégia. Ele começa a produzir triglicerídeo, transforma isso em gordura e começa a armazenar no meu corpo e começa a mandar como colesterol para o resto do organismo. Então, quando eu quero baixar o meu colesterol, não adianta só eu parar de comer gordura. Gordura saturada, fritura, óleo refinado, tudo isso é importante eu parar de comer. Em todas as situações da minha vida. Mas eu preciso entender que se eu não reduzir carboidrato, eu não vou conseguir controlar o meu colesterol também. Então, principalmente o carboidrato e também as gorduras saturadas é o que a gente precisa mudar na nossa alimentação para poder melhorar o nosso perfil. Gordura hidrogenada, que vem da margarina, essa gordura hidrogenada que usa para fritar as coisas e ficar crocante, que se usa na indústria, para tudo que é feito na indústria tem gordura hidrogenada, essa gordura hidrogenada é o que causa a obesidade infantil nas crianças. Então a gente precisa começar a mudar os nossos hábitos de vida para não precisar entrar com manobras para controlar o colesterol. Todo mundo pode ter o colesterol controlado, claro, desde que não tenha nenhuma síndrome genética que aumenta a produção de colesterol. Todo mundo pode ter o colesterol controlado se fizer as coisas do jeito certo, beleza? Isso é bastante importante a gente entender. Precisava dar esse alerta para vocês, porque muita gente acha que é só tomar o remédio e vai baixar o colesterol. Mas não é bem assim. Se você quer comer algum óleo, você precisa de um óleo na sua, usa óleo de coco. Usa óleo de oliva, azeite de oliva extra virgem, tá? É esse óleo de gergelim. Isso você pode usar. Esse aqui é maravilhoso. Que mais que você pode usar? Manteiga. Manteiga, apesar de ser uma gordura, ela também é mais saudável. Pode comer ovo sim, até 2 ovos por dia. Pode comer ovo sim, não tem problema. Ovo tem colina, que é importantíssimo. Ovo tem vitamina B12, tem vitamina D, tem um monte de coisa que é importantíssimo para a gente. Não é só colesterol que tem no ovo. Então, pode comer o ovo sim, né? Abacate tem uma gordura boa, o coco tem uma gordura boa, carnes magras tem uma gordura melhor. Então, o peixe, a gordura do peixe tem ômega. Coma peixe, né? É importante, tem ômega ali que é importante para o nosso organismo. Então, tem coisas que é importante a gente comer, que a gente pode comer. Castanhas oleaginosas, né? Como nozes, amendoim, castanha de caju, amêndoas, enfim, esse grupo, né, de castanha do Pará, eles têm óleos dentro, tem gorduras dentro deles, que são muito benéficas para o nosso organismo. Rico em vitamina E, que é antioxidante, que evita a arteriosclerose. Então é importante a gente olhar. Tem coisas que sim, a gente pode comer, tem coisas que não.
Dê preferência sempre coisas integrais e não coisas refinadas. Então, arroz integral, um pão integral, sei lá, vai comer alguma coisa na rua, às vezes não tem jeito, mas coma alguma coisa que é integral, que tem mais fibra, porque a fibra reduz a absorção do carboidrato. Isso ajuda também, tá? Então, são coisas que a gente pode olhar e começar a modelar na nossa vida, certo? Em vez de tomar um suco de fruta, coma fruta. Vai ter menos impacto sobre a sua glicemia. Coma mais legumes, coma mais grelhados, evite coisas gordurosas, fritas em muito óleo, né? Prefira coisas cozidas e assadas. Se você fizer uma pequena mudança nesse contexto, você já tem uma melhora significativa na maneira como o seu colesterol se apresenta. E, claro, atividade física. Porque o que queima colesterol no nosso corpo é a atividade física. Quanto mais atividade física você fizer, mais colesterol você está queimando e vai ajudando a controlar. Então, uma boa dieta com atividade física já seria suficiente para você controlar o seu colesterol. Mas vamos dizer que você quer uma alternativa para fazer isso mais rápido. Cuidado quando você entra, por exemplo, nas estatinas, que são um grupo de medicamentos como a atorvastatina, a simvastatina, a lovastatina. Esses medicamentos, eles baixam o colesterol, mas eles baixam o colesterol por uma via muito perigosa, onde a gente também elimina do nosso organismo a coenzima Q10. E a coenzima Q10, ela é importantíssima para a produção de energia. Quando você toma esses medicamentos, o risco de você ter dores musculares, fraqueza muscular, cansaço, prostração é muito grande, porque você não tem a coenzima Q10. Você deixa de produzir energia adequadamente no seu organismo. Além disso, as estatinas também reduzem a absorção de vitamina B12. E sem vitamina B12, o nosso sistema nervoso central não funciona, a nossa produção de células na medula óssea não funciona e a gente tem vários problemas aí decorrentes disso. Então, antes de entrar numa estatina, tenta uma alternativa natural. Busca um caminho mais natural para você poder ter um resultado melhor na sua saúde sem correr riscos. Eu vou te apresentar agora um legume da sua cozinha que pode controlar o colesterol melhor do que o medicamento de farmácia. Vai acompanhando comigo. Então, esse legume da sua cozinha vai controlar seu colesterol melhor que medicamento de farmácia. Vamos descobrir que legume é esse? Talvez você esteja curioso para saber. E eu vou te dizer que não só o colesterol, mas também a diabetes ele consegue controlar e a hipertensão ele consegue controlar. Então, esse legume que é muito popular, muito simples e muito barato, ele é capaz de tratar com eficiência toda a síndrome metabólica. Que a síndrome metabólica é justamente isso: diabetes, obesidade com colesterol elevado e a hipertensão arterial. Esses três elementos juntos formam a síndrome metabólica. O que esse legume faz é tratar a síndrome metabólica. Presta atenção no que eu vou te mostrar. E o nome dele é chuchu. Chuchu. O nome dele é chuchu. E o chuchu, o nome científico dele é Sequium eduli, ele é uma planta extremamente comum e fácil de encontrar, nasce até espontaneamente no meio do mato. Ele não é típico do Brasil, ele é da América Central, mas ele está aqui no Brasil como uma planta introduzida, uma planta comercial desenvolvida, né? Então é muito comum e é muito barato o chuchu, né? Você pode ter chuchu nascendo na sua casa se você quiser, em grande quantidade. Ou você pode comprar o chuchu no mercado e não tem problema nenhum. Não precisa descascar o chuchu para fazer o tratamento, não precisa tirar a semente do chuchu para fazer o tratamento. Você deixa o chuchu do jeito que está, só lava ele muito bem, com bucha e sabão, antes de você picar, tá bom? Antes de você cortar ele. Para tirar qualquer sujidade, resíduo de agrotóxico e coisa e tal. Claro que agrotóxico sempre fica um pouco, não tem jeito. Mas a gente, a não ser que nasça na sua casa, você tenha pego na roça. Aí beleza. Mas se comprou no mercado, tem algum agrotóxico ali que vai ficar algum resíduo. Mas se você lavar bem lavado com bucha e sabão antes de descascar, antes de cortar, você já está melhorando bem a condição dele, tá? Vamos ver então o que o chuchu é capaz de fazer. Então, tem uma pesquisa realizada na Índia que avaliou os efeitos do extrato hidroetanólico, ou seja, é um extrato feito com álcool e água, do chuchu seco. Então, eles fizeram pó de chuchu, secaram o chuchu no forno, depois trituraram, fizeram um pó, e com esse pó, sem a presença de água, eles fizeram esse extrato, tá? É um jeito de fazer, tá? E ele foi administrado durante 3 semanas, 21 dias, 3 semanas no perfil lipídico em camundongos hiperlipidêmicos induzidos por dieta hiperlipídica. Então, o que eles fizeram? Pegaram os camundongos, deram uma dieta rica em gordura saturada para eles, que é aquilo que a gente falou que a gente deveria evitar, e isso causou um aumento de colesterol nesses animais, acima do normal. E aí deram um chuchu 3 semanas, esse extrato de chuchu 3 semanas, para ver o que é que acontecia com o colesterol desses animais. A atorvastatina foi usada como droga padrão. Então, tem uma comparação com o resultado da atorvastatina aqui.
Durante 3 semanas, os animais consumiram a dieta rica em gordura, sem chuchu. E 3 semanas depois, eles continuaram com a dieta rica em gordura, mas também tomaram ou a atorvastatina ou o extrato de chuchu. Então foram 6 semanas de tratamento. O tratamento com o chuchu resultou em declínio do colesterol total, então reduziu o colesterol total. Eles ainda estavam fazendo a dieta com gordura, viu, gente? Foi 3 semanas com a dieta rica em gordura e 3 semanas com a dieta rica em gordura mais o tratamento. Pense, mesmo assim, o chuchu reduziu o colesterol total, reduziu os triglicerídeos, reduziu o LDL e o VLDL, que são os colesteróis lá que a gente falou, né? Que o pessoal chama de ruim porque leva a gordura para todo o organismo. Também resultou num aumento significativo do HDL, que é aquele bom que limpa as artérias e traz o colesterol ruim de volta para o colesterol oxidado de volta para o fígado, tá? Assim, o extrato hidroalcoólico dos frutos de chuchu tem eficiência para controlar o elevado nível lipídico, ou seja, o colesterol elevado. Vamos ver aqui nos gráficos. O primeiro gráfico de cima aqui ele mostra para gente, ó. O primeiro de cima é o animal normal. Então, o normal, vamos ver o colesterol total. O normal é 75. O que não tomou nada, só a dieta rica em gordura, o colesterol dele foi para 200, mais do que dobrou. Foi quase, sei lá, mais que dobrou o colesterol dele. Foi 150% de aumento. Quase. Com a atorvastatina, caiu para 97,9. 98 de colesterol. Bom, né? Melhorou bastante, mas ainda estava mais alto. Com o chuchu na dose mais baixa, foi para 103, bem perto da atorvastatina. Mas com o chuchu na dose mais alta, foi para 92 o colesterol. Então ele teve um resultado relativamente melhor do que a atorvastatina em controlar o colesterol total. Olha que coisa boa. Por isso que eu falei para você, antes de entrar no medicamento químico, testa o natural, vê o que acontece. Faz 30 dias de tratamento, faz o exame de novo e vê o que aconteceu. Se não der certo, tudo bem, você vai para o medicamento químico, mas eu tenho certeza que vai dar certo. Triglicerídeo. O normal é 73. Com a dieta rica em gordura sem tratamento nenhum, foi para 137, quase dobrou o triglicerídeo. A atorvastatina levou para 85,8. O chuchu na dose baixa, 102. E o chuchu na dose alta, 85, 82,5. Então, também, no nível de triglicerídeo, o nosso chuchu na dose mais alta teve relativamente um efeito melhor do que a atorvastatina. O HDL, que é o colesterol que eu quero que fique um pouquinho mais alto, o normal é 37,8. Com a dieta rica em gordura, caiu para 21,7. Isso é ruim. Eu quero que ele dê uma subidinha. Com a atorvastatina, foi para 34,18. Melhorou, né? Deu uma melhorada. Com o chuchu na dose baixa, foi para 29. Melhorou, mas não foi tão bom. E com o chuchu na dose mais alta, 31,3. E isso é bom, já melhorou, não foi tão bom quanto a atorvastatina, mas foi muito próximo do resultado da atorvastatina. E subiu o colesterol HDL de qualquer forma. Então, isso é importante para a gente evitar aterosclerose e evitar os danos vasculares para o futuro. O LDL, que é aquele colesterol que o pessoal chama de ruim, porque ele leva a gordura para o organismo. O normal é 22. Sem tratamento nenhum, só com a dieta rica em gordura, foi para 148, aumentou quase 7 vezes o nível de LDL. Isso é muito grave, muito grave. Aumentou 7 vezes, é muito grave. A atorvastatina baixou para 46, legal, né? Mas não chegou no normal, mas está muito melhor já, muito melhor. Com o chuchu na dose mais alta foi para 55. Na dose mais baixa foi para 55. Na dose mais alta foi para 44, que foi relativamente melhor do que a atorvastatina. Mas dentro desse perfil aqui, o que a gente pode perceber? Que tanto o chuchu na dose mais alta quanto a atorvastatina tem o mesmo resultado em controlar o colesterol. Então, tecnicamente, se eu fizer o tratamento da maneira correta, eu não preciso necessariamente usar um medicamento químico e sofrer todos os efeitos colaterais que ele traz. Eu posso sim utilizar o chuchu, que é seguro, que todo mundo pode usar, criança, adulto, idoso, gestante, todo mundo pode usar chuchu. Por que que eu vou ter que usar um negócio que é perigoso para a saúde? Não é necessário. Aqui embaixo ele está mostrando os efeitos do sistema cardiovascular. Então, tem alguns padrões aqui cardiovasculares que foram medidos, né? E aí, por exemplo, a frequência cardíaca, que é o último aqui da tabela, tá? Frequência cardíaca. A frequência cardíaca do animal normal é 448 batimentos por minuto. 448.
Com a dieta rica em gordura, caiu para 260. Então ele teve um enfraquecimento da frequência cardíaca. O coração perdeu força. Quando chegou aqui com a atorvastatina, subiu para 316. Melhorou. Quando chegou no chuchu na dose mais alta, 393. Então isso significa que, além de tudo, o chuchu é cardiotônico. Ele melhora a frequência cardíaca. Então isso é muito importante. Também mostrando que tem um impacto sobre o sistema cardiovascular.